E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao Tava Vindo Pra Cá podcast, gravado direto dos estúdios Cracolândia. E no episódio de hoje eu conversei com Alex Paim, comediante e roteirista do Rio de Janeiro. A gente teve uma conversa muito legal. Ele é um cara que ele tem um background bem de roteiro de TV, ele já escreveu para vários programas, como The Noite, o Legendários e agora o programa da Tata Werneck, o Lady Night. E a gente teve um papo muito legal, a gente discutiu humor no Rio de Janeiro, a gente discutiu tipo de comédia e eu tô muito feliz com esse papo, eu acho que vocês vão gostar muito. E antes de começar, eu queria recomendar um podcast para vocês. É o podcast do Vinícius Antunes, o Cacofonias. Ele tem um podcast, tá no SoundCloud, chama Curso de Humor. E ele dá dicas sobre esses bastidores da comédia também. Ele é roteirista do Zorra Total, ele tem um outro podcast também que é bem grande lá no Rio, que chama Minuto de Silêncio. E são dois podcasts muito legais. Eu acho que se você curte essa discussão de comédia que a gente tem aqui, você com certeza vai gostar do podcast do Vinícius Antunes. Vai lá acompanhar, caso você não conheça. Comenta lá no podcast dele. Eu vim aqui por causa do Tava Vindo Pra Cá, tá bom? E caso você tenha gostado do episódio, você pode mandar um e-mail para tavavindopracá@gmail.com. Mas caso você esteja revoltado que eu conversei com um humorista carioca, que foi o primeiro que eu conversei, falou assim: Daniel, você se vendeu, cara. Você é um babaca e você tem que mandar um e-mail de raiva para amaurifte@hotmail.com. Espero que vocês gostem e até semana que vem, pessoal. Tava vindo pra cá e fui numa lanchonete, fui num fast food aí da vida, né? Aí pra comprar um refrigerante, aí falaram, não trabalhamos com Coca. E eu respondi, também, né? Você não tem qualificação pra trabalhar na Coca-Cola. Cara, tem muito restaurante que não tem isso mais, né? Esse negócio de não trabalho com Coca. Não trabalho com Coca. Eles falam com uma raiva, né? Não trabalhamos com Coca. É tipo uma galera anti-Pablo Escobar, né? Não trabalhamos com Coca. É tipo quando eu sou fumante, eu pergunto se alguém tem isqueiro e a pessoa olha pra mim e fala assim, eu não fumo, cara. Só um não já bastava. O cara explica, não, eu não fumo porque isso causa câncer. Aí o cara começa a falar várias coisas, né? Mas me diz, cara, você começou a fazer stand-up, você é do Rio? Sou. E você começou a fazer stand-up no Rio mesmo, começou no Rio, né, no Comédia em Pé. No Rio foi o seguinte, porque o Comédia em Pé, né, foi o primeiro grupo lá do Rio, praticamente, né... Do Brasil até, né? Do Brasil, até eles colocavam isso. Quando o Mansfield, até você conversou com o Mansfield, ele explicou, a história até ficou mais esclarecida pra mim, até que eles começaram tal, depois eles deram uma parada e o São Paulo aí veio com o clube da comédia stand-up, depois o Comédia em Pé voltou com aquela formação mais clássica, né, que foi o Cláudio Torres, Paulo Carvalho, o Porchat e o Caruso, né. Aí, quando eles começaram já nessa formação, eles fizeram tinha aquela parte do open mic, que eles chamavam de mico aberto e tal, e aí eu fui da primeira geração de open mics lá do Comédia em Pé, né. Inclusive, eu acho que eu tenho esse título. Eu sou o primeiro vídeo no YouTube de Open Mic. Já um título que eu posso colocar. É um bom título. Gravado de telefone, gravado de câmera digital. De câmera que tirava foto. Aquela cybershot. Que um amigo meu filmou, assim, tem um borrão amarelo ali, sou eu fazendo. E essa geração, assim, teve uma primeira geração que veio do Open Mic do Comédia em Pé, que foi o Nigel, o Marcos Castro, o Henrique Fedorovic. Essa galera foram os primeiros a fazer o Você tinha que idade nessa época? Tinha 27, comecei com 27. Comecei já velho, né? Eu comecei mais ou menos com 26, acho que com 26. Eu tinha 26, na verdade. Foi 2007, mas ainda foi em maio, assim, ainda não tinha feito aniversário. E o que você cursou o quê? Eu fiz jornalismo. Você fez jornalismo mesmo. Chegou a trabalhar na área? Cheguei a trabalhar. Trabalhei em alguns lugares, mais com assessoria de imprensa, né? E também eu cheguei a trabalhar na Globo.com, eu fazia a cobertura do Big Brother lá, atualizava pro site do Big Brother. Caramba!
Tinha umas notícias incríveis lá, tipo, o Max foi escovar os dentes, que eu fiz. E eu cobri a parte da noite, né? Que era mais inútil ainda, né? Que era a parte da madrugada, assim, maioria né? da galera Os caras dormindo. estavam dormindo, ninguém tava transando muito naquela edição, então não acontecia muita coisa de madrugada lá. Cara, mas e aí, por que você decidiu fazer stand-up, assim? O meu interesse... Você já conhecia o formato? Conheci, assim. O meu interesse sempre foi por humor em geral, né? Eu quando tinha 14 anos, eu comecei a fazer um jornalzinho, tal, quando era moleque. A minha referência principal foi o Cacete Planeta na época, tal, né? Porque eram os caras na época, né? Sim. E eu queria ter uma trajetória parecida, lançar um jornal, depois ser redator e depois ter o meu programa na TV com o meu grupo, tal. Eu sempre tive essa ideia de ter um grupo. Eu até vi a entrevista lá do Santiago, lá, comentando, né? Vocês comentando, vocês jovens não conhecem mais as coisas. Né? Falou Planeta Urgente, eu quase cheguei, não é Planeta Urgente. Era o Planeta Diário, né? Que era o jornal lá, e a Caceta Popular, né? Eu era fã, eu curtia o Caceta antes de ser modinha e antes de deixar de ser moda. Que eu já li a revista. Meu pai, né, comprava de vez em quando, assim. Aí uma vez a gente foi... eles lançaram uma revista que era meio que uma... Eles trouxeram pra cá uma tradução da revista do Fred Krueger. E eu era fã do Fred Krueger na época. Uma tal. revista inteira pro Fred Krueger? Era uma historinha em quadrinhos do Fred Krueger em 2 edições que eles fizeram, tal. E aí atrás tinha os anúncios das camisetas, né? Que eles vendiam as camisetas da Caceta. E meu pai já comprava eventualmente, assim. Aí quando ele viu que eu curtia, assim, aí a gente foi pro sebo, comprou um monte de Caceta popular antiga e tal. E aí eu comecei a querer fazer também, assim, jornal de humor e tal. Aí eu fiz, quando era moleque, um jornal chamado Clarim Diário. Que era o jornal do Homem-Aranha, né? O Planeta Diário era do Super-Homem e tal, né? Era a referência ao jornal do Super-Homem. O meu era a referência ao jornal do Homem-Aranha. E aí chegou até vender em banca lá no Rio. Assim, sério? Vendeu em banca? Te colocou em banca. Meu pai patrocinou e tal. Eu fiz quando eu tinha uns 14 para 15 anos e tal. E depois eu juntei com os outros. E tinha uns outros caras mais velhos, que eram os caras da Zona Norte do Rio. Eu sou era de Copacabana, da Zona Sul e tal. E tinha uns caras da Zona Norte lá do Meia, né? Que é esse bairro tão bem recomendado por Paulo Gustavo, satirizado por Paulo Gustavo no Vai Que Cola. Ele tinha uns caras no MEC que faziam um jornal chamado Cão Chupando Manga, que também eram outros caras querendo ser cosplay do Cacete Planeta também. E aí depois eu juntei, mas só que os caras eram bem mais velhos que eu, os caras tinham uns 30 e poucos anos e tal, e eu comecei o meu, né, meu pai falou, não, o primeiro já deu, né, já paguei o primeiro, isso aí não dá dinheiro, lógico que não. Aí eu comecei a colaborar com os caras tinham uma coluna no jornal lá do Rio, que é o Povo, que era um jornal Espreme Sai Sangue lá do Rio, que tinha uns caras com cabeça degolada e tal, e tinha uma coluninha de humor. Eles conseguiram fazer uma coluna de humor lá do Cão Chupando Manga. Aí eu comecei a participar da coluna com os caras, então a gente publicava toda semana e tal. Pô, que legal. E saiu esse jornal também deles, né? E o jornal deles teve uma fase que eles resolveram fazer um jornal pornô também, que chamava O Buracão. Nossa! Que aí eles, para tentar fazer o de humor, eles faziam metade do jornal pornô, metade do jornal era o Buracão e metade era o Cão Chupando Manga. Então o jornal tinha 2 capas, é um negócio muito louco. Assim. Compra casada, né? E eu era menor de idade e escrevia com eles. Eu nem poderia ler o jornal, teoricamente. Aí eu era meio caçula lá do grupo e tal. Aí depois fui pra faculdade, aí esqueci isso um pouco, aí comecei a fazer um blog, mas esse negócio de trabalhar com humor, sempre eu tive essa vontade e tal, né? Aí eu comecei a escrever um blog, quando tava aquela moda dos blogs e tal, né? Um blog de humor chamado Mico na Rede. Que até antes de começar a colaborar com os caras do Cão, lá eu cheguei a mudar o nome de Clarim para O Mico, que eu achei que era um nome muito melhor. Tal. E aí
fiquei fazendo... Aí eu fiz esse blog cheguei a fazer... não sei se você lembra dessa fase dos blogs que tinha um negócio de troca de banners e tal. Ah, lembro demais. Então, já troquei banner. Eu trocava banner com Jacaré Banguela na época. Aí comecei a conhecer os caras aí, né? Os blogueiros e tal. Até teve uma ação lá da Antártica que fizeram com a Juliana Paz, que o meu blog participou junto com o Banguela, com o outro lá. Recebeu até patrocínio no blog. Não tinha patrocínio, era ir pra Boca Livre ali, né? Sim. E aí de falar como é que foi a festa lá. E o Banguela fez o troço totalmente profissa, né? Ele ainda morava no Mato Grosso, ele veio do Mato Grosso, aí filmou a porra toda, fez edição. A gente botou 2 fotinhas no blog. Aí tinha ele e uns outros 2 blogs lá do Rio. Todos esses blogs acabaram, só o Banguela que continuou e tal. E aí, quando surgiu o stand-up, foi uma vou tentar. Eu já escrevi, eu falei assim, não sei se eu consigo fazer também, né? Eu sempre tive essa ideia meio do caceta, assim, né? Como eu não sou ator, não sou nada, eu sempre pensei assim, se os caras do caceta começarem escrevendo e ter um programa na televisão e atuam daquele jeito, eu acho que eu também consigo também. Não, completamente, né? Que as pessoas, elas imaginam que um comediante tem que ser um cara também que fale muito bem, que atue muito bem. Ele vai aprendendo a fazer isso da maneira dele, né? Exatamente. Tem um pouco isso. Vai aprendendo com o tempo, né? Eu acho que o cara, quando ele é autoral, assim, ele vai conseguindo fazer do jeito dele e as pessoas vão comprando, assim, né? Se ele tem boas ideias, né? E aí eu falei, stand-up era um negócio que eu tinha interesse também. Eu comecei, ainda não tem no Brasil. Na época que eu pensei, né? Eu achava que ainda não tinha. Aí depois que eu comecei a ver o Clube da Comédia, comecei a ver os vídeos do Clube da Comédia, falei, mas isso é em São Paulo, ainda não tem no Rio. Aí eu vi que tinha um Comédia em Pé. Aí, mas é na Zona Norte, não é na Zona Sul. E pior que era na Zona Sul, né? E quando eu fui lá no Comédia em Pé, ainda era pequeno. Eles faziam no Laura Alvim, que é um teatro lá, que é uma casa de cultura lá do Rio, que tinham 2 teatros. Tem o teatro maior e eles faziam numa sala menor, que era a sala Rogério Cardoso, que era homenagem ao Rogério Cardoso e tal, né? E aí tinha um lugar, cabia umas 50 pessoas, mais ou menos, tal. Aí foi legal. Aí eu fiz lá uns opens. E como no Rio não tinha nada fora o Comédia em Pé, os próprios opens que foram se unindo para fazer os grupos lá do Rio, né? E como que era? O Mansfield, ele falou um negócio na entrevista que tem com ele aqui no podcast, que ele falou que eles tinham até uma cartilha, assim, de tipo... do que tem que fazer pra ser stand-up. Tinha o dogma. Porque, na verdade, isso aí... Tem uma treta aí do Comédia em Pé, de origem, do... Ai, meu Deus, o nome daquele... um cara que é... Fernando Ceilão, né? O Fernando Ceilão foi que começou a fazer... Foi o primeiro cara a fazer stand-up, acho que no Brasil foi o Fernando Ceilão. Talvez o Diogo Portugal e o Bruno Mota ali separadamente também. O Fernando Ceilão já fazia uns shows lá no Rio. Eu não conheço ele. O Fernando Ceilão é um cara que ele é mais diretor, ele é um cara tudo mais metido autoral, ele é um cara meio que hoje esnoba o stand-up, assim, um pouco, tal. Ele é ator, tal, também diretor, ele faz muita coisa pro Canal Brasil. E ele fazia uns shows solo já. E parece que teve um projeto que aí ele resolveu chamar o Cláudio Torres Gonzaga e o Paulo Carvalho, que foi essa fase anterior que o Mansfield até te contou e tal. E eu acho que ele foi na época do Lars von Trier, que saiu aquele filme Dogma. Sim. Que é aí que o Lars von Trier fez uma regra de cinema independente, tal, criou o Dogma com várias regrinhas do que seria o cinema independente, tal, na época que eu lembro disso. Aí o que o Ceilão fez foi uma paródia disso, brincando com isso. E depois aí colocou isso no início do Comédia em Pé, tal. E parece que aí depois, quando eles já fizeram com essa outra formação, já sem o Ceilão e tal, aí o Comédia em Pé já colocou meio como aproveitou essa ideia e colocou já como com mais regras mesmo, tal. Mas parece que originalmente foi mais uma paródia ao negócio do Lars von Trier.
Cara, né? eu queria muito ver essa lista, cara. Eu acho que não sei se está até hoje no ar o site do Comédia em Pé, não sei se ainda Tinha, está. Tinha dentro do site do Comédia em Pé, tinha essa lista, que é aquele básico mesmo, que não pode personagem, não pode figurino, tem que ser piada autoral, que muita gente critica hoje falando pô, não, o que importa é as pessoas rirem, não sei o quê, mas eu acho que foi importante no início para estabelecer o gênero mesmo, para diferenciar. O gênero, né? Hoje que já está diferente, hoje né, que já está estabelecido que o stand-up já é um gênero, como personagem, como o cara que conta piada e tal, aí hoje eu acho que já estão mais os shows de humor. Aí as pessoas até já sabem reconhecer, esse fez stand-up. Até hoje eu acho que o público não sabe muita diferença, né? O público, mas acho que já... Não, uma coisa que O comediante já pode se definir, né? Sim. Uma coisa que eu descobri, que eu achei interessante, no Brasil aqui a gente sempre faz aquele negócio de levantar a mão aqui. Quem nunca veio no show de stand-up? Vou contar uma piada, vocês têm que rir. Todo mundo faz isso. Eu vou voltar. Eu vou voltar. As mulheres mostram a teta. Mas aí eu perguntei num fórum de stand-up sobre isso. Eles falaram que, tipo, quando o show não é num comedy club, os caras têm que fazer isso também. Tipo, nos Estados Unidos, eu achei que era um negócio muito brasileiro, sabe? De ter que explicar. Mas nos Estados Unidos ainda tem que explicar o que é stand-up? Ainda tem que explicar, cara. Que é um show de stand-up, que as pessoas têm que prestar atenção. Então eu vou morrer ouvindo essas aberturas de MC. Eles falaram só o Comedy Club que não rola isso. Qualquer outro show rola. Quando você tem 65 anos, lá tem 65 anos, sei lá, de stand-up, os caras ainda precisam falar, né? Pô, é foda mesmo. Tem sempre uma galera que nunca foi, né? Mas eu achei que lá já fosse uma coisa... Porque uma coisa que eu não sei se você que pesquisa comédia, assim, gringa e tal, uma coisa que eu sempre tive curiosidade é isso, assim. Eu não vejo, pelo menos, não sei se não chega aqui, mas eu não vejo sei lá, um contador de piada americano. Não tem, tudo que eu vejo de comédia lá é meio que stand-up, né? Ou não? Então, tinha muito... Até tinha uns caras, tipo, contador de causa, assim, que acabou virando a galera do stand-up. Que é, os storytellers. Tipo, os storytellers, o que o Mark Twain fazia. Que ele viajava pelos Estados Unidos contando as histórias dele, que eram forma de humor. Aí tinha o Vaudeville, que também era uma parada meio assim. E tinha que era o teatro de revista, né? E tinha um outro gênero que eu esqueci o nome, mas é tipo que eram os comediantes que apresentavam tipo em clube, sabe? Como que chama aquele hotel do Dirty Dancing, você sabe? Não. É um nome parecido, assim, que as famílias tinham o costume de ir para esses hotéis no verão, sei lá. E sempre tinha um comediante que era tipo sempre piada. E era piada geralmente one-liner, os caras. Sim, mas sempre já foi mais para esse lado autoral do que pro lado de anedota, né? Mas eles têm anedota. Eu tenho até um livro que eu te mostro depois, que chama... É um livro de piadas. Aí tem, tipo, anedota, tem piada de sua mãe, tem piada de entendi. one-liner. Eles têm essa cultura, mas eu não sei como funciona realmente. Que você não vê, sei lá, o Ari Toledo de lá, não aparece, a gente não conhece, entendeu? Não sei verdade. Verdade. Cara, eu fui recentemente, só saí do assunto um pouquinho, eu fui num churrasco na casa de um amigo meu. O tio do churrasco. Aí, cara, tipo, tava rolando uma despedida dele, tipo, churrasco, samba rolando assim, altíssimo, uma banda de pagode lá. Aí chega o síndico, puto da vida com barulho. Quem era o síndico? Tim Maia. Era o Ari Toledo. Ari Toledo era o síndico. Era o síndico, tava furioso, cara. Furioso. Não quero nada. E ele tava de síndico porque o síndico de verdade tinha morrido. Caramba. Ele tava tão puto, não tive nem coragem de chegar pra falar com ele. Ele falou assim, posso te entrevistar? Caralho, que foda, que prédio é esse? Balança, mas não cai. É quase uma anedota mesmo, cara. Aí chegou o síndico, cara, eu tô ali. Mas e aí, você começou a fazer os shows lá no Rio? Aí eu juntou um pouco os opens, né? Eu tive 2 grupos lá no Rio, que foi o Ponto Cômicos, que a ideia era juntar uns caras que estavam na internet na época. É um conceito que não funcionou muito, mas era assim, era eu, o Nigel,
o Ulisses Matos, que é um cara do Rio, que é roteirista, o roteirista do Multishow, e o Ronald Rios. Sim. No início também tinha esse meu amigo, um amigo meu que fazia blog comigo, o Felipe, mas ele fez pouquinho. E aí era esse conceito, meio que o Ronald tinha o blog dele lá, que era o Fotos da Sandy Pelada, que era um ótimo nome. Era esse o nome. Que era o que todo mundo procurava no Google na época, né? E o Nigel colaborava para esse blog que era, acho que Faz Sentido, que foi esse cara que participou também dessa ação da Juliana Paz. O Nigel escrevia para esse blog e o Ulisses Mato colaborava com o Cocada Boa, que era um site que era um site famoso na época, né, que fazia notícias falsas e tal. E aí foi isso. Aí, esse foi o primeiro grupo, que acabou meio que sem querer sendo um grupo meio que seria o equivalente aos grupos do Gabi hoje em dia, sabe? Sim. Que era meio alternativo. Meio grupo maldito ali. Não era nem a nossa intenção, a gente queria ganhar dinheiro, mas era meio que a gente fazia piada de humor. Era tudo que sempre os caras do Comédia em Pé, ou os caras próximos, assim, falando, você não deve fazer isso, meu filho, você não faz isso. Isso assim afugenta a plateia. Então a gente acabou meio que sendo os malditos sem querer, assim, né? E participei de um grupo que era do Eduardo Jericó, que é um comediante que continua fazendo lá no Rio e tal, que chamava Louco é Pouco. Aí esse já era o outro extremo da comédia, né? Já era o outro, aquele nome bem de stand-up mesmo, né? E esse grupo também foi bem legal, que aí era o Eduardo Jericó, o Pierre Rosa, aí o Pierre foi um tempo trabalhar em cruzeiro e tal. Aí a gente teve uma formação, que foi a que eu fiquei mais tempo, era o Jericó, o Nigel também entrou e a Larissa Câmara. Ah, né? A Larissa, legal. Que tá também lá no Multishow e tal. Sim. E era legal, eram 2 grupos assim. O Louco é Pouco acabou que ficou, eu fiquei mais tempo fazendo Louco é Pouco. Meu Ponto Cômicos ficou, a gente fazia de vez em quando e tal. E nesse ponto você já estava fazendo há quanto tempo, quando estava com esse último grupo lá? Comecei em 2007, assim, no começo a gente fazia pouco, assim, né? Mas para 2009, 2010 que eu fiz mais, assim, com Louco é Pouco e tal. Que a gente chegou até a viajar um pouco com o grupo e tal. Legal. Fazer em outros lugares. A gente conseguiu manter uma noite fixa lá no Rio, em bar e tal. Mas era bem difícil. O Rio continua sendo bem difícil lá, né, de fazer. Você acha que... sempre a gente tem um grupo, isso, né? Eu não sei se o Rio é como qualquer outro lugar e na verdade, né, só São Paulo que funciona, né? Eu acho que o Rio tem essa cobrança a mais pelo Rio também ser o eixo, né? Porque fala o eixo, Rio-São Paulo. Então, porque se funciona em São Paulo, por que não funciona no Rio, né? Mas eu acho que o Rio é como qualquer outro lugar que não funciona tanto como São Paulo. Uma teoria que o pessoal fala muito é a questão de não ter pego em bar, né? Que o stand-up, a base mesmo é o bar, né? Para poder fomentar, né? E eu acho que o Rio nunca pegou em bar porque tem um lance um pouco da cultura do carioca de não assistir coisa em bar, o cara querer ir pro bar para conversar, tá? O bar tem muita mesa de rua, assim, né? Sim. Não tem essa cultura que em São Paulo tem do cara assiste, já tem uma tradição aqui do cara ir assistir espetáculo de música mesmo, assim, do cara, não só do cara da música ao vivo que ninguém tá ligando pro cara, mas o cara, né? Não é só som ambiente, é do cara mesmo ir ver um cantor mesmo lá, um cara que tem um público dele e tal, vai lá, então. E depois teve o Terça Insana, que meio que levou teatro pro bar, e aí foi, né, montou a cama meio que pro stand-up também. E no Rio não pegou, e o Comédia em Pé, que foi o grupo forte, assim, já foi logo pro teatro. Então, acho que o Rio também, o stand-up comedy meio que virou sinônimo do Comédia em Pé. Até por ser essa tradução literal, né? Teve até noites de stand-up lá no Rio que o pessoal anunciava show de comédia em pé, assim, né? E aí ficou muito forte o Comédia em Pé, uma marca muito forte, então tinha um status meio de peça mesmo, como quem fosse ver o Cócegas, como quem fosse ver uma peça de sucesso. Isso não é um negócio bom, né?
tipo, é bom por um lado, mas por outro É. lado, não cria aquele negócio, vamos tomar uma onde? Vamos tomar uma e assistir um show de stand-up. Não aconteceu no Rio do cara, tá tendo stand-up, vamos ver quem. E sem se importar muito com quem Sim. tava. O pessoal ia ver o show do Comédia em Pé mesmo tal. E tiveram tentativas, né? Teve o Sindicato da Comédia, que era do Marcos Castro, também, que também foi open, também é o Marcos Castro, o Fedorovic, fizeram o Sindicato da Comédia. O Felipe Absalão foi o que mais se aproximou lá de fazer uma noite que ele... O Felipe ele nem foi open, ele já começou como convidado mesmo no Comédia em Pé, e ele pegou o teatro lá no Rio forte, que era o Teatro Miguel Falabella, Sim. que é um teatro que é dentro de um shopping. Me fugiu agora o nome do shopping. Um shopping que é o maior shopping lá da Zona Norte do Rio, né? Então todos os bairros da Zona Norte vão naquele shopping e tal. E ele fazia um esquema legal, que ele distribuía, o shopping deixava, né? Era um shopping que estava sempre cheio, ele distribuía os flyers, o flyer que dava direito a 50% de desconto, então ele já trabalhava em cima ali Nossa, ótimo isso, né? já trabalhava assim em cima do shopping mesmo, né? E aí ele ia lotar, e o próprio convidado ia, distribuía com ele e tal, era legal, fiz algumas vezes com ele também. Tiveram também umas tentativas em Niterói, né, que é uma cidade próxima, lá também tiveram umas noites que duraram, mas é meio assim. E agora que depois que o Comédia em Pé acabou, virou meio que Cuba, assim, né? Todo mundo virou pobre igual, assim. Quando tinha Comédia em Pé, meio que os outros, né? Tinha os outros e o Comédia em Pé meio que esmagava mesmo, assim, né? E também tinha isso, né? Porque o Comédia em Pé era uma galera muito profissional, né? Era o Cláudio Torres, tinha anos de televisão, era o redator final do Zorra, Porchat, que já escrevia para o Zorro, o Caruso, que na época, né? O Caruso, quando começou, era o rosto mais conhecido do stand-up, né? Era o cara que fazia stand-up que as pessoas sabiam quem era, assim, né? Porque já fazia o Zorro, ele fazia o Zé também, que era um espetáculo de improviso que também... Zenas improvisadas. Os Zenas improvisadas, que era com a Dineia, com o... Oh, meu Deus, tô ficando velho, o menino... O Gregório. O Gregório, do Vivier, né? O outro rapaz lá também, eu também esqueci o nome, que trabalha no Caldeirão do Hulk. Então, o Zé já era muito bombado lá no Rio, já enchia uma casa lá de 1000 lugares lá no Rio, né? Um teatro grande. E era um grupo já muito mais profissional. Os outros grupos eram meio que a galera que veio do Open, né? Eu acho que São Paulo, como começou, meio que uma galera que foi crescendo junto, assim, né? Tinha um pessoal mais experiente, o Mansfield e tal, mas meio que equilibrava, né? Junto com uma galera que estava começando, né? E o Mansfield era mais o mestre de cerimônia, né? Sim. Aí eu acho que em São Paulo todo mundo foi começando pequeno, em bar, né? Aí eu acho que aí foi uma história diferente por aí também, né? O Comédia em Pé era muito melhor do que o restante. E depois disso você mudou para Brasília. Eu passei num concurso público, né? Aí fui trabalhar lá no SERPRO, que é uma empresa de TI do governo, né? Nossa, o TI já não funciona. Imagina o TI do governo. Eles que desenvolvem... Não, mas pô, eles que desenvolvem o sistema, o imposto de renda e tal. As coisas que... Você vê, imposto de renda e urna eletrônica funciona aqui mais do que nos Estados Unidos. Você vê que quando o governo tem interesse, quando é uma coisa para ele, funciona bem. É algo que vai ganhar recurso, né? Vai ganhar dinheiro. Quando vai beneficiar de alguma forma, funciona bem, assim. E você vê que nos Estados Unidos ainda tem papel ainda, né? Aqui não, que já é 99%, já é 100% eletrônico e tal, né? Então, mas lá eu passei no concurso, mas eu era da área de comunicação, né? Sim. Como jornalista, que eu te falei, né? Eu trabalhei mais com assessoria de imprensa. Eu já vi que eu não curtia muito jornalismo. O jornalismo foi mais pelo seguinte, como eu fazia jornalzinho, quando era moleque, aí eu me interessei por jornalismo. Achei que a faculdade que tinha a ver comigo era jornalismo, né? Eu me interessava muito na época assim, por ser tipo um publisher, fazer jornaizinhos e tal, mas o jornalismo, a profissão mesmo de jornalista, eu acho muito chata, né? De ser repórter, de fazer matérias e tal. E aí acabei indo... Aí vou fazer concurso, porque para mim tanto faz
tá trabalhando com assessoria de imprensa, tá trabalhando em redação. Até melhor assessoria de imprensa que eu trabalho menos, né? Ainda mais pro governo, né? Aí eu passei nesse concurso e fui morar em Brasília. Mas aí nem era a área afim da empresa, né? A gente trabalhava na comunicação interna da empresa, fazia a revista lá. Mas eu fiquei 1 ano e meio em Brasília. Só fui para conhecer minha mulher, né? Que tá aqui. Conhecer ela lá. Oi, Lala. Dá um grito aí. E aí conheci ela lá. E 1 ano e meio depois me chamaram para trabalhar no Legendários, né? Para ser roteirista e tal. Aí, eu fiz muito stand-up lá em Brasília, sim. Né? Eu fui quando meio que a cena lá estava começando a esquentar, assim, a se fomentar, né? Eu cheguei, tinha uma noite que era o Edson do Avi, né? Que é um comediante de lá que também faz improviso e tal. E era ele com o Ricardo Pipo, né? Do Melhores do Mundo. O Ricardo Pipa era o cara meio que incentiva o stand-up em Brasília, tal, tenta fomentar de alguma forma, né? Tal. Legal. Ele fazia o mestre de cerimônias e tinha o Duncan, né? Eram os 3. O Duncan já tinha feito parte de um outro grupo lá que tinha o Tiagones, tal, né? Um grupo que era até maior, tal. E depois eles estavam nesse que era um bar até luxuoso, era Garota de Ipanema, até tinha acabado de chegar do Rio e fui fazer show nesse bar. E aí fui fazer lá com eles. De convidado, tudo, aí teve mais 2 noites e acabou. Aí voltou na Livraria Cultura. O Pipo estava sem poder fazer, né? Porque, lógico, ele tem mais o que fazer. Aí tem que ganhar dinheiro. E aí aí saiu o Pipo, aí me chamaram. Aí a gente começou a fazer umas noites na Livraria Cultura, no Teatro da Livraria Cultura. E era tipo um teatro grande? O Santiago falou desse... O da Livraria Cultura era um teatro de 200 e pouco. É tipo esses teatros que tem da Livraria Cultura mesmo daqui. Era no Shopping Guatemi de lá. Ah, legal. Era o teatro da Livraria Cultura. 200 e poucos lugares, né? Era o shopping que pagava o cachê da gente e tal. E era de graça pro público, né? Era no horário do almoço, distribuía as senhas e acabava rápido, né? Às vezes, eu lembro que... E trazia uma galera boa, trazia... Pô, fazer show sem ter que preocupar com o público e... Não, e era sempre ótimo, assim, era sempre muito bom lá, assim, o público curtia muito, até porque não pagava, acho que o cara estava mais feliz, né? Mas, pô, tiveram vários convidados. Sempre vi um convidado de fora, né? Éramos nós 3 e um convidado de fora. Aí foi o Cortez, o Hélio de la Penha, Capela, Cambota, um monte de gente, né? Foi fazer lá com a gente. E quando sempre que tinha lá a propaganda do convidado e tal, aí Sim. Esgotava em alguns minutos, assim, né? O pessoal pegava a senha lá e tal. Foi bem legal lá em Brasília. E eu participava dos outros grupos que tinham lá, né? Aí o Sete Belos começou a fazer a noite deles também, né? Que o Sete Belos convida. Que tá ativo até hoje, né? Não, eles pararam parece que há pouco tempo. Ah, é? Tem umas 2 semanas, parece que eles encerraram a noite lá, que eles faziam num bar e tal. Mas vão continuar no teatro também, né? Porque eles são uma companhia de... Lá tem essa tradição, por causa do Melhores do Mundo, de companhia de comédia, né? Ah, legal. Mas o Sete Belos foi dessas companhias, porque tem o Melhores do Mundo, G7, né? Tudo são companhias com o nome se achando foda, né? Melhores do Mundo, G7. Tem um que é Os Fantásticos, todos os nomes são assim, lá, Sete Belos, né? Todos... Verdade, não tinha pensado nisso. Mas virou uma tradição, né? Mas o Sete Belos foi dessas companhias que resolveu fazer stand-up também, né? E tinha um grupo também lá, o Falando Nisso. Então, começou a fomentar muito. Aí vieram os Opens, o Santiago foi um dos primeiros, né? Tal. E montou uma cena legal em Brasília lá. Pô, bacana. Aí você veio pra trabalhar de roteirista. Né? E você já tinha trabalhado de roteirista antes? Não, foi a primeira vez. Sempre eu tive essa vontade, né? Tal, já tinham feito alguns convites, assim, aí que não fecharam e tal. E quem me trouxe foi a Mel Maher. Ah, Mel? Que foi assim, que o Legendários no início, não sei se você sabe, né? Os roteiristas eram o Maurício Meirelles, o Léo Lins e a Mel Maher. Não sabia. Porque tem também uma história, né? Que parece que o Danilo ia fazer parte do Legendários, aí ele que indicou os 3. Ah, né? Legal. Aí o Léo foi o primeiro a sair, né? Foi pro Agora é Tarde.
O Maurício depois saiu, foi pro CQC, e a Mel ficou sozinha. Aí ela precisava de roteirista. Aí até uma vez que ela foi lá em Brasília, fez no Sete Belos, eu tava de convidado também, ela falou, não, pai, pô, não quer ser roteirista lá, não sei o que lá. Aí me chamaram. E você nem hesitou, que tipo, você era funcionário público, né? Tive minhas dúvidas e tal. É que, na verdade, quer dizer, na prática eu era mesmo, assim, porque tem uma denominação diferente, mas que é empresa pública, tá? Porque eu era regido por CLT, né? Eu não era estatutário, no sentido de que eu tinha direito à estabilidade, sim. assim, juridicamente falando, né? Mas na prática, ali eu acho que ninguém era mandado embora, não. Precisava fazer algo muito errado para ir. Eu lembro que tinha uns caras mais loucos que eu sabia da história, que tinha um cara que foi meio que afastado, assim, que o cara treinava tiro ao alvo em casa, assim, entendeu? São as coisas que... Em casa? Sentado no sofá. Atirava na parede, assim. E parece que o cara tinha mania de perseguição. Ele botava um espelho retrovisor na baia dele para ver quem estava chegando. Isso aí eu compartilho, hein? Você já fez isso? Eu não fiz isso, mas eu teria isso. Porque você tá num lugar que passa muita gente. É um lugar hostil, né? Que é uma empresa. Uma empresa, exatamente. Mas assim, eu acho que esses caras extremos tinham algum risco. No meu caso, que eu fazia as coisas normal, tal, não teria problema, né? Eu acho que eu gozaria de uma estabilidade. Sim. Mas aí, eu falei, pô, minha chance de, né, aí para São Paulo, e também eu estava tendo um crescimento assim no stand-up também. Eu vinha muito para São Paulo fazer show no Comedians, nos lugares. Sim, já era um comediante profissional, né? Já fazia bastante, assim, o pessoal curtia, né? E aí vim para São Paulo, tal, né? Lógico, quando você vem para São Paulo, aquele ritmo de quando você morava fora não é a mesma coisa, né? Porque quando você vem, você faz 3 sessões no Comedians, né? Porque até para aproveitar a sua vinda, o pessoal te marca em tudo. Agora, quando você já está aqui, você né, faz parte do bolo, assim, faz parte do bolo. Mas é o lugar que tem para você fazer comédia, assim, para você trabalhar com isso, é São Paulo, né? Porque tanto espaço em TV como espaço para shows, tudo é aqui. Então, eu falei, vou arriscar, vamos ver o que vai dar, né? Eu pelo menos vim para... Vou ter um trabalho mais ou menos fixo lá, né? Que já é ótimo, né? Eu já não vou vir eu não viria na doida, assim, só para fazer show, assim. Como tinha a questão do Legendários, aí eu falei, pô, mesmo na dúvida eu vim, assim. E trabalhar com o Marcos Mion foi legal? Foi legal. Todo mundo fala do Mion meio assim, né? Mas não, é que ele era um cara que eu gostava muito, assim. Não, eu também sempre curti aí muito ele foi... os piores clipes. Até o programa dele na Band eu achava muito bom, assim, o Covernation, não. Covernation foi que ele fez depois como é que era o nome, meu Deus? Na Band, como que era? Era... Pô, me deu... Cara, hoje eu tô esquecendo muito as coisas. Poxa, era um nome meio... enfim, era o que tinha o Corvo, tal, tinha o Peppa Filmes. Aquele programa Corvo, eu lembro disso. Que era o Vesgo, né? Aquele programa era muito bom. Foi a base que o Pânico usou depois, no início, de muitas situações, de muitas brincadeiras, tal, vieram desse programa. Descontrole. Foi muito legal esse programa, era bem anárquico, tal. Esse programa eu curtia muito também. Porque eu não tinha o HF em casa. Eu não pegava MTV, então eu não vi os piores clipes do mundo. Então, eu fui ter MTV em casa só na faculdade, então eu peguei muito pouco dessa eu vi fase. algum programa seu que você falou disso. Eu vi retroativo, assim. Porque, assim, no Rio aconteceu uma coisa engraçada, que foi assim, a MTV primeiro começou a passar num canal que tinha lá no Rio, que acho que era um espólio lá do Chateaubriand, da época da TV Tupi, que era a TV Corcovado, que é uma emissora que era lá, que parece que a transmissora dela era lá na Urca, perto da casa do Roberto Carlos, lá. E aí eles passavam, quando eu era moleque, eles passavam uma programação assim, era só Ultraman, passavam uns desenhos japoneses, era meio que uma emissora que só passava coisas, quase não tinha programa próprio, assim. A MTV entrou nesse sinal dela. Aí eu cheguei a ver MTV por lá.
Depois, quando eles passaram pro HF, eu parei de ver. E aí entrou no lugar a rede OM, a rede CNT, tal. O que são essas redes? A rede OM a rede OM é clássica, cara. A rede OM Eu era... não sei. Pô, a rede OM era que passava o programa do Alborguete, tal, que é aquela do Paraná. Ah, sim. Passava sim. Calígula. Calígula, tô ligado. Era muito boa essa rede. O pessoal até brincava que era a rede OQM, né? Era só uns programas merda. E que depois virou a CNT, né? Mas essa rede OM era o clássico, assim. Passava tudo quanto era coisa ruim, passava lá. E ficou no lugar da MTV. Só depois de um tempo que eu vi a MTV e tudo. Mas aí a gente virou nisso tudo pra falar do Mion, né? Antes do Mion virar bodybuilder. Né? Bodybuilder grisalho. Mas o Mion é gente boa, cara. Ele é um cara que dá força, assim, pra quem trabalha. O Mion, acho que ele é mais legal fora das câmeras do que na frente das câmeras. Acho que na frente das câmeras até o pessoal tem uma visão mais de que talvez ele seja arrogante e tal, do que... E eu lembro, cara, quando eu saí do Legendários para ir pro inclusive, no Legendários, aí eu trabalhei com o Thiagones, que é de Brasília também. Ah, legal. Foi uma coincidência também. O Thiagones falou que assim, eu acho que não teria por que o Thiagones falar bem de alguém pelas costas, né? Isso é uma coisa que não tem motivo mesmo, né? Ele falou que os caras começaram a criticar, pô, o cara saiu, não sei o que, pô, deixa o cara ser feliz, pô, o cara tá querendo fazer o trabalho dele e tal, pô, que bom que o cara foi fazer o que ele queria, então, pô... Ótimo, né? Até hoje, se você ouvir esse podcast, muito obrigado aí pela força. E, pô, desculpa, não me destrua, Mion. não, a briga com o Mion deve ser foda. Mas ele... mas eu curtia lá o Legendários, era bacana, mas era um programa que era um programa de auditório, né? Eu cheguei meio que na transição do programa, assim, que ele tava mudando, assim, ele desistiu de mudar o mundo, assim, né? E tava se transformando num programa de auditório. E, assim, ainda tinha o João Gordo, ainda tinha os caras do Hermes e Renato, mas eles meio que estavam de canto, assim, né? Tinham muito mais atrações de palco, como é hoje, né? Com dupla sertaneja, e de vez em quando entrava um quadro, assim, dessa galera. Aí eu entrei lá no segundo semestre de 2012. E o trabalho do roteirista? Ele é muito redator também? Tem gente que fala redator, tem gente que fala roteirista, né? Eu acho que o roteirista tá mais ligado à ficção, né? Que é o cara que faz um roteiro mesmo, tal. Acho que o caso de programa de TV é mais redator mesmo. Mas eu acho que o cara que quer ser mais importante, ele fala que é roteirista. Né? Acho que redator... Né? Roteirista é mais redator pesado. Até em agência de publicidade, né? Roteirista não, pô. Um cara que tá criando arte ali, né? criando arte. Pô, imagina, né? Pô, tô escrevendo pro Hulk Magrelo, porra. Mas o negócio curioso foi que a Mel me chamou e até... Aí eu não sabia, né? Que eu achei que era só chegar e pronto. Mas não, tinha que abrir empresa, né? Porque você tem que ser pessoa jurídica e tal. Aí até eu abri uma empresa, coisa e tal. Quando eu cheguei lá, a Mel já tinha saído. Ela foi pra TV Mix participar do Piadaria. Né, que era um programa de humor da TV Mix, que era uma época que a TV Mix estava querendo investir em vários programas. Eles fizeram até uns programas com stand-up mesmo. Que era esse, o Piadaria. Era esse o Piadaria. Que teve uma fase que era com o Eduardo Jericó, que eu falei, vê como as coisas estão todas interligadas, que era com o Eduardo Jericó. Aí ele fez uma fase com a Marcela Leal e o Ruth. Aí os dois foram para o SNL, um projeto bem sucedido. Muito bem sucedido. Aí veio a Mel fazer com o Jericó na época que eu fui pro Legendários. Foi a maior doideira. E o Thiagones acabou entrando antes de mim, né? O Thiagones estava já em São Paulo, trabalhou pro CQC, depois foi pro Legendários. Que é um mercado que ele parece ser muito fechado, né? E... Todos são, né? Um pouco essa parte de criação. Né? Talvez. É que existe algum tipo de portfólio, alguma coisa, para um cara que nunca escreveu nada para TV e queira entrar? Tipo, hoje em dia que tem stand-up, é mais fácil mostrar seu talento em escrever piada, né? Eu acho que o stand-up é um caminho para você mostrar também, como tem YouTube, tem vários caminhos, assim, né? Eu acho que
quando de repente as pessoas se interessam, assim, você começa a fazer contatos, assim, as pessoas curtem o trabalho que você faz, tal, pode ter uma possibilidade de acharem que você se encaixa em algum tipo de... Porque eu acho que, que talvez tenha uma tendência muito boa aí de writing room, assim, né? De ter roteiristas assim, com diferentes experiências de vida, que ainda não tem tanto no Brasil, mas acho que já estão tentando implementar um pouco mais. Eu estava conversando com o Banguela outro dia, que ele estava lendo um livro sobre a sala de roteiro do Third Rock, né? Da Tina Fey, né? Que ali eles procuravam assim, um personagem que é um cara mais da quebrada, então vamos chamar um comediante que é um cara da quebrada, porque ele vai saber fazer piada que tem mais a ver com a realidade desse cara mesmo, sem cair no estereótipo, não é tipo sei lá, o Manuel Carlos nem é mas sei lá, o Manuel Carlos escrevendo sobre o cara do subúrbio, ele não sabe. O Manuel Carlos, eu acho que ele é até honesto nesse ponto, que todo mundo é do Leblon na novela dele, né? Mas o Agnaldo Silva escrevendo sobre o cara do Nordeste, assim, logicamente o cara vai ter uma visão mais restrita ali do negócio, né? Sim. Então, por exemplo, tinha um cara que é um cara universitário, esperto um cara de Harvard. Isso. Aí, chamava um comediante que estudou em Harvard, entendeu? E eu acho que isso é legal. Isso pode ampliar nesse sentido, né? De repente, um cara que é de stand-up ir para o roteiro, né? Tal. Que eu acho que os primeiros de stand-up que foram para o roteiro são os caras que eram, de certa forma, chamavam mais atenção pelo texto, né? Pela forma que escreviam, que é o Léo Lins, o Maurício, a Mel, o Duncan, então o Nigel, né? O Nigel que teve até uma trajetória bem parecida com a minha também, né? Fez no Rio e tal, aí veio para São Paulo ser roteirista, né? Também. Sim. Então, eu acho que isso pode abrir esse leque nesse sentido, assim, né? De repente um programa também na TV que os caras querem se comunicar mais com o público de internet, aí chamam um cara tipo o Cid, né, que ele escreveu o Cid do Não Salvo, escreveu pro Adnet. Acho que vai abrindo esse leque, né, de certa forma. Isso... Fora os roteiristas profissionais, os tradicionais mesmo. Sim, eu tenho curiosidade de conhecer esses caras também, sabe? Tipo, que tem uma galera que trabalha muito tempo nisso e você não conhece, tipo, a impressão que eu tinha que antes do stand-up, eu jamais conheceria alguém que já escreveu pra TV, sabe? Sim, talvez. Mas talvez, porque antes eu acho que era muito aquele negócio de mandar texto pros caras, até ver se o cara gosta de você, como também pra aparecer em frente às câmeras, né? O cara mandava uma fita cassete, às vezes até uma fita gravada pro cara, e as oportunidades eram muito mais limitadas, né? Sim. Hoje em dia, não. O cara pode ter um blog de sucesso, um canal de sucesso, uma coisa assim que automaticamente faz com que se interessem pelo cara, né? Uma coisa que eu acho que deve ser difícil de ser roteirista, redator, é quando você escreve uma piada que ficaria boa no seu set e você tem que decidir se você vai dar para o apresentador, ou o Mion vai fazer ou eu vou fazer. Eu acho... eu não tive tanto esse negócio porque eu acho que a maioria das pessoas que eu escrevi eram pessoas que, assim, muito diferentes. Tem um perfil muito diferente do meu, assim, eu jamais me imaginaria fazendo aquilo, assim, entendeu? Então eu tento pensar como o cara e escrever naquela linha dele. Eu acho que talvez o cara mais parecido comigo, assim, que realmente a piada que ele fez eu poderia também ter feito, assim, de certa forma. Até botei uma piada minha do meu set para ele, foi o Danilo. O Danilo é um tipo de stand-up dele, o tipo de coisa é um pouco parecido com o meu, nesse sentido de ser um cara do setup punch, né? Não é o cara de performance, coisas e tal. Aí eu acho que tem uma embocadura bem parecida, assim. Sim. O Danilo, sim, eu acho que tem piadas que eu acabaria, que eu poderia também fazer, que eu entrei. Mas mesmo assim eu não ficava em dúvida. Eu mandava mesmo. E a cobrança como para um roteirista? Que, tipo, eu trabalho com publicidade, eu tenho essa cobrança por algo criativo, mas não por algo criativo e engraçado.
Né? Tipo, essa pressão de, cara, isso não tem graça. Ah, isso aqui, você tem que deixar isso mais engraçado. E você olha e fala assim... Eu ah, acho que a cobrança é até o contrário. Eu acho que o que frustra mais, o que pode frustrar mais no início pro roteirista na TV é ver a quantidade de coisas que não tem graça que acabam tendo que ir pro ar. Entendeu? A gente quer até fazer uma coisa mais engraçada do que a que vai, mas por uma série de questões, né? Desde restrição, desde passar por muita gente. desde censura, a égua, a vários fatores, né? São N fatores, assim, porque tem muito uma coisa engraçada assim que acontece assim quando as pessoas sabem que eu escrevo para algum lugar, sei lá. Fala assim, pô, melhor aquele programa lá, assim, como se o cara fosse ter esse poder, assim, Aí sabe? você vai chegar lá, ô Danilo, pessoal, reúne aí. O rapaz me disse pra melhorar, você tem que mudar isso. Acho engraçado assim, os caras falam, como é que pode? Os caras do Zorra, dá uma melhorada naquele Zorra Total lá, não sei o quê. Mas o programa é daquele jeito. Será que o cara realmente acredita que, sei lá, os caras contrataram pra fazer tipo um Monty Python e os caras faziam o Zorra Total daquele jeito porque eles só conseguiam fazer assim, entendeu? Não, o direcionamento do programa é aquele, tá? Você tem que trabalhar dentro daquele direcionamento que o programa tem. Que funciona daquele jeito. Imagino tudo deve envolver pesquisa também, né? Sim, lógico. Eu lembro que tinha uma pesquisa de mercado que a moça, a diretora de marketing lá da Record, uma vez reuniu com a gente para falar do Legendários, que até concorria diretamente com o Zorra Total, né? E chegou lá que o perfil de público do Legendários, assim, o público fiel, eram meninas, né? Adolescentes de 17 anos, assim, classe CDE, né? Meio que o público que o Mion tinha na MTV, só que mais popular, né? Sim, ele pegou, era o público que ele tinha adolescente, só que era adolescente de classe A e B, né? Meninas, e passou a ser das classes mais populares, né? Esse era o público mais fiel, de mulheres, tal, e também mulheres mais velhas um pouco. Sendo que a pesquisa que apontou qual que é o perfil do telespectador do sábado à noite é homem, classe D acima de 40. Que você vai olhar é o perfil do Zorra Total, né? Que é aquele humor mais antigo, né? E humor mais masculino também, mais antigo e popular, né? Então você vê que a Globo foi no perfil que é o principal e construiu um programa em cima disso, né? E até acho que foi uma ousadia da parte deles de reformular o Zorra, né? Por uma questão mesmo, acho que mais de imagem. Reformularam completamente. Uma questão mais de imagem do que de audiência, porque o antigo dava muita audiência, né? E tudo que está sendo feito na TV está sendo porque tem audiência, né? Não, mas você vê que eles tentaram trabalhar uma outra coisa, não foi só uma questão de audiência, porque pela audiência o programa estava se mantendo, né? Mas uma questão de imagem, de preocupação mais para o futuro, né? Porque até quando aquele tipo de programa, né? Eles conseguem manter o público daquele tipo de programa. Agora o problema é o público que eles estão perdendo para Netflix, para TV a cabo, para trocentos internet, né? Esse público que a Globo está tentando, né? Eu acho que TV já estagnou naquele negócio, né? A Globo sempre vai ser a primeira e os outros canais também pararam naquilo. Não vai mais aumentar o público de TV, né? A tendência agora reduzir, é buscar tentar se transformar numa outra coisa para esse novo público, né? Aí... Mas, enfim, porque eu tô falando um monte de coisa aqui. Não, cara, eu acho bem interessante isso, porque é uma visão que eu não conheço. Tipo, eu já li livros sobre roteiro de TV, assim, mas tudo americano, e não tem muita coisa aqui. Eu tenho esse interesse de saber como funciona, como que é, e eu acho legal que agora você trabalhou nessa temporada, tá passando agora, do Lady Night. Isso, foi. E que é um programa que vai mudar o gênero, né? Porque eu acho que, pra mim, cara, um grande acerto do Lady Night foi que construíram um programa em cima da personalidade dela. Sim. Eu acho que todo talk show, todo o late show, né, tal, é parte dessa premissa, né? Sim. Eu acho que, por exemplo... Se você for ver bem, o Danilo, o programa dele também é em cima da personalidade dele, é um programa de zoeiro, assim, de cara da Turma do Fundão. Tem essa característica ali bem forte no programa.
Ou o programa do Porchat também tem um pouco a personalidade. Talvez o do Porchat seja o que Porchat, tenha eu um acho pouco ele tá menos muito contido. É porque o Porchat, eu não sei, depois a gente debate o Porchat em si, mas eu ainda não tenho uma definição assim, mas talvez seja o que tá menos a característica ali dele, né? O Bial é um programa que tem a cara dele também, tal, lógico que o Bial tinha que apostar mais num programa informativo, até por ele ser um jornalista, tal, Sim, né? sim. Além de ser um contraponto aos outros, né? Os outros dois que fazem um programa mais para divertir mesmo, né? Se ele fosse, além dele dele ser mais do mesmo, se ele fosse fazer isso, né? Ele ia fazer muito pior, né? Ele tem que fazer a linha dele mesmo. E o da Tatá é um programa mais assim, eu acho que não só a questão da personalidade, mas é um programa mais centrado nela, né? Nela dar o show do programa, né? Dela ser o show do programa, independente do convidado, assim. A entrevista, ela acaba nem sendo tão profunda, né? Exatamente. É mais o... E por outro lado, nessa segunda temporada, se você comparar com a primeira, assim, pelo menos por enquanto, assim, do que tá... Você vê que ela tá rolando mais o bate-papo mesmo, tá tendo um pouco mais de talk também, assim, os entrevistados estão conversando, ela tá ouvindo mais, os entrevistados estão conversando mais, tal. Já não tem mais tanto... A gente até fez vários quadrinhos, né, ao longo da entrevista, como na primeira temporada, mas quando não ficava tão bom assim, a gente só a edição só fica mesmo o filé mesmo, né? E na conversa, a Tatá tem uma característica muito forte, assim, que eu acho que vai ser um diferencial dela como apresentadora, tal, do talk show, que ela consegue fazer os caras falarem coisas assim, naquele clima que ela põe, de ser, né, até dos games e tal, de falar coisas que você não vê os caras falando para outros lugares. Os caras se abrindo pro Bial, não falariam. Sim. Até para os que são humoristas mesmo. Você não vê os caras se soltando tanto. O Neymar na entrevista, você chegou a ver o do Neymar. Do Neymar eu assisti uns trechos, mas não entrevista. O do Neymar teve umas coisas que chamaram a atenção, que ele deu entrevista, falou do filho dele, né, quando ele descobriu que ia ser pai e tal. Ele não falou... Tudo sempre tem aquela coisa protocolar, né, do jogador de futebol, de falar meio que aquela fala decorada, não. Sim. Ele, no programa, ele se sentiu à vontade e falou assim, foi foda a primeira vez, né? Eu não esperava. Eu falei, fudeu minha vida, tal. E depois eu falei, não, mas depois aí foi a melhor coisa. Pô, a melhor coisa ter meu filho e tal. Que é a reação que as pessoas têm, né? Qualquer filho que você não tá esperando, o pai vai ter essa reação, né? E aí eu achei que foi nesse sentido, acho que a Tatá tem um diferencial muito forte. Teve um... Eu acho que isso nem vai pro ar, talvez vá pro ar com bastidor. Teve uma vez que teve algum problema técnico lá que eu não lembro qual era. E a Tatá, ela não gosta de deixar parado, né? Ela acha que a plateia esfria, ela não gosta de deixar a plateia esperando acontecer alguma coisa. Aí ela começou a interagir com a plateia, ela pegou uma senhora e começou a conversar com a senhora, não sei o que e tal. A senhora começou a contar da vida dela e contou que o marido traiu ela, que não sei o que. Aí ela fez, tinha um outro velho na plateia, ela juntou os dois se beijaram. Isso tudo ela só fez pra distrair ali. Enquanto... Caralho. Assim, sei lá, acho... É um dom, assim, dom, conseguir fazer certeza. as pessoas se abrirem dessa forma. Não assim. tem um animador de plateia, uma pessoa que faria isso ao invés dela? É porque já estava gravando, né? Ela já estava em cena ali. Antes de começar, o próprio Marcão faz umas brincadeiras com a plateia. Legal. Tal. Mas aí, enfim, mas é um programa que está sendo bem legal. Assim, e também, como ele é de temporada, né? Tá viralizando muito, né? A parte do especialista também o pessoal curte bastante, tal. Eu tenho um dos melhores empregos do mundo, que é escrever as perguntas do especialista, ser um dos que escreve as perguntas do especialista. Caralho. A gente tem um grupo lá no WhatsApp que nessa hora todo mundo manda, né? Um monte de pergunta lá. Porra, que massa, cara. E no que diz respeito do seu stand-up, tipo... O que você está planejando agora? Você está programando um solo? Você está rodando circuito? Pois é. O stand-up eu tô com um projeto assim. Sabe o que eu estava pensando outro dia, cara? Que eu acho que eu não faço stand-up estrito senso, assim. Eu faço stand-up lato senso. Assim, stand-up no sentido de que eu sou eu mesmo,
fazendo piadas da minha autoria. Mas eu não sou um stand-up estrito senso no sentido de o cara que faz as observações do que acontece tanto no dia a dia dele. Eu sou mais uma terceira pessoa. Eu gosto mais de fazer piada com notícia, Sim. com coisas que eu observo, que não necessariamente eu sou um participante ativo daquilo, assim, né? Então, eu estou querendo desenvolver mais essa parte de fazer coisas mesmo de observações do cotidiano, assim, tentar ter mais uns textos. Por exemplo, eu não tenho texto de relacionamento, que é uma coisa que é quase que o prézinho do stand-up, né? Então, eu quero fazer isso, mas eu quero fazer um show mesmo de humor, assim, que eu fale de notícias, que eu consiga enfatizar mais esse meu lado, assim, né? E ter também essa parte para o circuito e tal. Então, o meu projeto esse ano, no caso, o ano que vem, é tentar fazer meu show mesmo com notícias que eu vá renovando toda semana, usando telão e tal, e também fazendo um trabalho junto com internet e tal, né? Isso é muito legal. Colocar vídeos toda semana. Até um formato, sei lá, tipo... tipo Weekend Update. Sim. Tipo esse meu... Daria pra fazer um Weekend Update num bar. Até dá. Daria, ficaria legal. Esses formatos também eu me interesso muito por esse formato do Last Weekend Update, do John Oliver. Do Jim Jeffries, você tem assistido? Ele tem feito uns... Cara, o Jim Jeffries tá com um que tá muito bom. Chama Jim Jeffries Show. Mas também é nessa linha meio olhando pra câmera. De telejornal, assim. Eu curto muito esse formato, assim. Que o Gregório acabou fazendo também, né? Tal. Sim. Mas eu acho muito legal o Bill Maher também, né? Que faz aquele... Como que chama? Bill Maher ele faz na HBO, né? O da HBO também. O John Oliver também, né? Que é aquele... Real Time with Bill Maher. Esse formato também acho bem legal. Então, eu tenho visto muito esse tipo de formato e quero fazer alguma coisa nesse sentido também, assim. Mais como... Eu me vejo mais como humorista do que como um cara só do stand-up. Assim. Eu tenho muito mais interesse em criar coisas para humor em geral. Estou fazendo agora as participações no Pânico também, que é uma outra linguagem que eu não conhecia, assim, fazendo até personagem e tal. Né? Às vezes eu participo lá do Master Trash. Faço muito lá o Tá no Lar, que é aquele que o pessoal... Aí já é uma pegada mais... já é mais disso que você... Você gosta também, né? De comentar. Exatamente, que aí comenta os vídeos da TV e tal. Então, tô experimentando várias coisas aí, né? Então, mas meu interesse mesmo é produzir humor, assim, em várias plataformas e tal. E stand-up é mais uma linguagem, que eu gosto também. Do caralho. A gente chegou aqui no... Já chegou no limite, né, cara? Não. Deu 1 hora aqui agora. Caralho. Você quer divulgar alguma coisa? Vou divulgar então minha página no Facebook também, que eu vou investir mais nela esse ano também. É Alex Paim no Face, Paim com M. Alex Paim no Face, aí eu tô botando, eu vou botar bastante coisa lá, bastante conteúdo lá. E aí, quem quiser, tamo lá. Muito obrigado, então. Não, tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá Eu tava vindo pra cá e... Eu não tava vindo pra cá.